Olá, queridos irmãos e amigos de todo o mundo. Que imensa alegria dar as boas-vindas a vocês para mais uma preparação da nossa reunião Vida e Ministério Cristão. Antes de mergulharmos nesse alimento espiritual, queremos agradecer de todo o coração. Graças a vocês que se inscrevem, comentam e compartilham esses vídeos, estamos alcançando muitas pessoas sinceras. E ficamos muito emocionados em contar que cada vez mais pessoas estão se animando a aceitar um estudo bíblico. Toda a honra e glória vão para o nosso Deus Jeová. Nós amamos ler as mensagens de vocês, então hoje queremos pedir um grande favor. Pausem o vídeo por um segundinho e contem para a gente aqui embaixo nos comentários. De qual cidade ou país vocês estão assistindo hoje? Tem alguma designação na reunião desta semana? E o mais importante, deixem escrita a joia espiritual que vocês mais gostaram ou a que prepararam para comentar. Ao compartilhar as suas joias, vocês inspiram e ajudam muitos outros irmãos pelo mundo a enriquecerem o próprio estudo. Animem-se a participar. Agora sim, fiquem à vontade, abram a Bíblia e vamos começar. Bem-vindos à nossa sessão Tesouros da Palavra de Deus. Hoje vamos analisar uma lição muito poderosa e direta que encontramos nos capítulos 7 e 8 do livro de Jeremias, intitulada Eles tratavam o templo de Jeová com desprezo. Vamos mergulhar neste relato. Achavam que o templo os protegeria. Para entender o nosso primeiro ponto, precisamos imaginar a cidade de Jerusalém nos dias do profeta Jeremias. Lá estava o majestoso templo construído por Salomão, o centro da adoração pura e o orgulho de toda a nação. No entanto, o povo de Judá desenvolveu uma atitude espiritual muito perigosa e doentia. Muitos judeus começaram a achar que o simples fato de terem o templo de Jeová na sua cidade era uma garantia incondicional de proteção. Eles transformaram o santuário de Deus numa espécie de amuleto de dar sorte. Pensavam que, mesmo praticando coisas erradas, Deus nunca permitiria que Jerusalém fosse destruída porque a casa dele estava ali. Vejamos como Jeová expôs essa grande mentira. A chave está em Jeremias capítulo 7, versículo 4. Não confiem em palavras enganosas nem digam, este é o templo de Jeová, o templo de Jeová, o templo de Jeová. E Jeová continua a desmascarar a vida dupla deles nos versículos 8 a 10. Preste muita atenção nestas palavras. Vocês estão confiando em palavras enganosas, e isso não adiantará absolutamente nada. Será que vocês podem roubar, assassinar, cometer adultério, jurar falsamente, fazer sacrifícios a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheciam, e depois vir, comparecer diante de mim nesta casa que leva o meu nome e dizer, estamos a salvo, apesar de fazerem todas essas coisas detestáveis? Que hipocrisia chocante! O povo roubava, matava e adorava deuses falsos, mas depois entravam no templo, lavavam as mãos e diziam, estamos a salvo. Achavam que rituais vazios podiam substituir a verdadeira obediência. Hoje não temos um templo físico, mas podemos cair na mesma armadilha mental. Alguém poderia pensar que, por ser batizado, ir ao salão do reino ou ter muitos anos de pioneiro, já tem a salvação garantida, independentemente do que faz às escondidas. Esta passagem me convida a fazer um exame honesto.
Será que baseio a minha amizade com Deus numa rotina mecânica? Jeová não se impressiona com os meus privilégios se a minha vida diária não estiver em harmonia com as leis dele. A verdadeira proteção vem da obediência sincera. 2. A conduta deles desonrava o nome de Jeová. O segundo ponto da nossa análise mostra algo ainda mais triste. A atitude dupla dos habitantes de Judá não colocava apenas a vida deles em risco, estava sujando o nome santo e grandioso de Jeová. Para entender como Deus via a situação, vamos ler Jeremias capítulo 7, versículo 11. Será que esta casa que leva o meu nome se tornou um abrigo de ladrões aos seus olhos? Saibam que eu mesmo estou vendo isso, diz Jeová. O que é um abrigo de ladrões? É aquele lugar escuro e escondido para onde os criminosos fogem depois de cometerem os seus crimes, para se sentirem seguros e escaparem da justiça. Jeová estava dizendo que os judeus usavam o seu lindo templo exatamente dessa maneira, como um esconderijo religioso para os seus pecados graves. Isso manchava a reputação de Jeová perante as nações vizinhas. Se os estrangeiros vissem que o povo de Jeová era mentiroso e corrupto, iriam pensar que Jeová era igual aos deuses falsos ou que ele tolerava a maldade. Nós, como testemunhas de Jeová, temos a enorme honra e a grande responsabilidade de levar o nome do soberano do universo. Tudo o que fazemos em público e em particular reflete diretamente no tipo de Deus que adoramos. Estas palavras me dão um profundo sentido de responsabilidade. Se tenho um negócio, devo ser honesto. Se estou na escola, devo fugir da cópia nas provas. Quero que a minha conduta transparente seja um reflexo bonito do Deus Santo a quem sirvo. 3. O exemplo de Ciro. Chegamos ao terceiro ponto. Para tirar os judeus daquele estado de negação teimosa, Jeová usou uma lição de história que eles conheciam muito bem. Ele ia provar que era capaz de destruir um lugar sagrado. Vamos ler Jeremias capítulo 7, versículos 12 a 14. O texto diz: Portanto, vão ao meu santuário em Silo, onde primeiro fiz residir o meu nome, e vejam o que fiz a ele por causa da maldade do meu povo Israel. Mas vocês continuaram fazendo todas essas coisas, diz Jeová, e, embora eu tenha falado com vocês vez após vez, vocês não escutaram. Eu os chamava continuamente, mas vocês não respondiam. Por isso, vou fazer com a casa que leva o meu nome, a casa em que vocês confiam, o lugar que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz com Ciro. Por que Jeová mencionou Ciro? Durante mais de 300 anos, a cidade de Silo foi o centro geográfico da adoração pura, porque ali estava o tabernáculo. Foi lá que a pequena Ana orou e onde Samuel cresceu. No entanto, nos dias do sumo sacerdote Eli, os sacerdotes corromperam-se terrivelmente. Devido à maldade, Jeová permitiu que a arca do pacto fosse capturada pelos filisteus. Silo perdeu a sua glória e acabou em ruínas. Ao usar este exemplo, Jeová deixou claro aos judeus dos dias de Jeremias que o magnífico templo de Salomão não era imune.
Se não se arrependessem, teriam exatamente o mesmo destino fatal. A grande lição é que Jeová não tem apegos sentimentais a edifícios, a instituições de prestígio ou a coisas materiais. O que ele valoriza profundamente é a adoração pura que vem de um coração humilde e obediente. O exemplo de Silo me ajuda a combater o comodismo espiritual. Não posso viver de vitórias do passado, dizendo, fui pioneiro há 10 anos, e usar isso como desculpa para ser negligente hoje. A minha lealdade a Jeová precisa de ser renovada todos os dias. Para finalizar esta instrutiva sessão de tesouros da Palavra de Deus, a nossa apostila nos coloca uma pergunta direta ao coração, para meditarmos no nosso íntimo. A minha conduta traz honra para Jeová em todos os momentos? Irmãos queridos, depois de vermos o exemplo desastroso da nação de Judá, a resposta a esta pergunta deve guiar as nossas decisões. Não podemos separar a nossa adoração espiritual da nossa vida secular. Nunca permitamos que os nossos privilégios teocráticos se tornem uma licença invisível para ignorar os princípios divinos. Pelo contrário, quanto mais servimos a Jeová, mais humildes e cuidadosos devemos ser. Vamos nos esforçar com todas as nossas forças, em cada conversa, em cada negócio e em cada pensamento, para honrar o grandioso nome de Jeová. Assim, demonstraremos verdadeiro amor e respeito pela nossa adoração sagrada. Bem-vindos a um dos momentos mais aguardados da nossa reunião, a busca por joias espirituais. A leitura desta semana nos capítulos 7 e 8 de Jeremias está repleta de lições vitais sobre a obediência e o amor de Jeová. Primeiro, vamos responder à pergunta principal da nossa apostila. Em seguida, vamos garimpar outras joias extras que extraímos destes capítulos, cada uma com a sua aplicação prática e reflexão pessoal. Vamos começar! Jeremias 8h22. Será que não há bálsamo em Gileade? Não há ali nenhum médico? Em que sentido não havia bálsamo em Gileade? Para entender isso, precisamos lembrar que Gileade, uma região a leste do Rio Jordão, era muito famosa por produzir um bálsamo curativo. Esse óleo aromático era usado para aliviar dores e curar feridas físicas. Mas a nação de Judá não tinha uma doença física, eles sofriam de uma grave doença espiritual causada pelos seus pecados. Quando Jeremias perguntou se não havia bálsamo em Gileade, ele estava usando uma metáfora profunda. A verdade é que o bálsamo espiritual existia sim. Jeová e a sua palavra eram um remédio perfeito, e os profetas eram como médicos espirituais. O problema era que o povo de Deus simplesmente se recusava a aceitar o tratamento. Aplicação prática. Hoje, o bálsamo de Gileade espiritual continua disponível na congregação cristã. Jeová nos oferece consolo, perdão e orientação através da Bíblia, do Espírito Santo e da ajuda amorosa dos anciãos. Nenhuma ferida espiritual é incurável para Deus. Reflexão pessoal. Quando eu cometo um erro ou me sinto doente espiritualmente, será que tento esconder as minhas feridas? Esta joia me ensina que o remédio de Jeová está sempre ao meu alcance,
mas eu preciso ser humilde e aceitar o tratamento antes que a ferida piore. 1. Jeremias 7:23, 24. Obedeçam a minha voz. Eles, porém, não escutaram nem prestaram atenção. Andaram para trás, não para frente. O que significa andar para trás? Na vida cristã, não existe botão de pausa. Se não estamos nos esforçando ativamente para seguir as orientações de Jeová e avançar, naturalmente começamos a regredir e andar para trás. Aplicação prática. Foi exatamente isso que aconteceu com os israelitas. Em vez de avançarem e se tornarem mais espirituais, eles permitiram que a teimosia do seu coração os levasse de volta às práticas mundanas. A obediência é o motor que nos impulsiona para a frente. Reflexão pessoal. Se eu avaliar a minha rotina espiritual hoje, será que estou andando para frente ou para trás? Será que estou orando menos do que antes? Estudando menos? Esta joia me motiva a manter um passo firme e a nunca me acomodar na verdade. 2. Jeremias 8:06. Ninguém se arrependeu de sua maldade nem perguntou: o que foi que eu fiz? Todos eles sempre voltam a agir como a maioria, como cavalos que se lançam na batalha. Esta é uma das atitudes mais perigosas que existem, a perda total da autoavaliação. Os habitantes de Judá estavam tão cegos que simplesmente seguiam a multidão, agindo por instinto, como cavalos irracionais na guerra. Aplicação prática. O mundo de hoje incentiva essa exata atitude. As pessoas seguem as modas, aceitam a imoralidade e adotam estilos de vida egoístas só porque todo mundo faz isso. Como cristãos, não podemos nos deixar arrastar pela maré deste sistema. Reflexão pessoal. Eu pergunto a mim mesmo frequentemente: o que foi que eu fiz? É vital tirar uns minutos no fim do dia para examinar as minhas ações. Não quero justificar os meus erros dizendo que os outros também fazem. Quero ter a coragem de ser diferente. 3. Jeremias 8:07. Até mesmo a cegonha nos céus conhece as suas estações. Mas o meu próprio povo não entende o julgamento de Jeová. Que comparação forte! As aves migratórias têm um instinto incrível dado por Deus. Elas sabem exatamente quando partir e quando voltar, lendo as mudanças na natureza. Mas os israelitas, que tinham a inteligência, ignoravam os avisos de Deus. Aplicação prática. Jesus também nos mandou prestar atenção aos sinais dos tempos. Hoje, vemos o cumprimento claro das profecias sobre os últimos dias. As guerras e a degradação moral são avisos de que o julgamento de Jeová está muito próximo. Precisamos ficar alertas. Reflexão pessoal. Será que estou tão ocupado com a minha rotina, trabalho ou hobbies, que deixei de prestar atenção ao tempo em que vivo? Esta joia me acorda e me lembra de colocar os interesses do reino em primeiro lugar, mostrando que entendo os julgamentos de Jeová. 4. Jeremias 8:9. Eles rejeitaram a palavra de Jeová. Que sabedoria eles têm! Os líderes e sábios daquela época orgulhavam-se do seu conhecimento.
Mas a verdadeira sabedoria não vem de filosofias humanas, vem exclusivamente da aplicação da palavra de Deus. Sem ela, até o homem mais inteligente é um tolo perante Jeová. Aplicação prática. Vivemos na era da informação. Há especialistas e influenciadores ditando regras sobre como devemos viver, criar os filhos ou tratar o casamento. Mas se os conselhos deles vão contra a Bíblia, eles não têm verdadeira sabedoria. Reflexão pessoal. Quando enfrento um problema sério na vida, onde vou procurar a solução primeiro? Na internet ou nas publicações do escravo fiel? Prometo confiar sempre na palavra de Jeová, porque só Ele sabe o que é melhor para a minha felicidade eterna. 5. Jeremias 8:11. E tratam superficialmente as feridas da filha do meu povo, dizendo: a paz. A paz. Quando não há paz. Os falsos profetas viam o pecado do povo, mas em vez de exigir arrependimento, eles colocavam um curativo superficial. Diziam coisas bonitas para agradar as pessoas, mentindo ao prometer que Deus não as puniria. Aplicação prática. Uma ferida espiritual grave, como um pecado oculto, não pode ser curada ignorando o problema. Os anciãos da congregação nos ajudam de forma honesta e bíblica. O verdadeiro amor cristão não passa a mão na cabeça do erro, mas guia a pessoa ao arrependimento genuíno. Reflexão pessoal. Se um amigo me confessar algo errado, será que tento minimizar a situação só para evitar desconforto? Esta joia me ensina que o meu dever como amigo leal é incentivá-lo a buscar os anciãos, para que ele encontre a verdadeira paz de Jeová. Que banquete espiritual maravilhoso! Vimos hoje que Jeová nos ama profundamente e sempre nos oferece o seu bálsamo curativo. Só precisamos ter a humildade de aceitar a sua disciplina e não andar para trás. Agora é a sua vez. Pegue na sua joia favorita, use as suas próprias palavras e levante a mão com confiança na reunião. As suas pesquisas e comentários são um enorme encorajamento para todos os irmãos. Que Jeová abençoe a sua preparação. Bem-vindos à nossa sessão Faça seu melhor no ministério. Que privilégio imenso Jeová nos deu! Não somos apenas pregadores das boas novas, mas somos instrutores da sua palavra. E um bom instrutor nunca para de aprender e melhorar. Nas demonstrações de hoje, vamos nos concentrar em como tocar o coração das pessoas em 3 cenários diferentes: no testemunho informal, numa revisita e num estudo bíblico. Lembrem-se de que o objetivo não é repetir palavras como robôs, mas demonstrar interesse pessoal sincero e adaptar a nossa mensagem. Vamos à nossa primeira designação. 4. Iniciando conversas. Testemunho informal. Esta designação de 3 minutos foca no testemunho informal. A lição 5.5 da brochura Ame as Pessoas ensina-nos uma técnica vital: não force a conversa, deixe fluir naturalmente. O cenário é o seguinte: um publicador está aguardando a sua vez na sala de espera de um consultório. Ao lado dele, um senhor está lendo as notícias no celular e solta um suspiro de frustração.
Vejamos como o publicador aproveita a situação. Parece que as notícias de hoje não trazem nada de bom, não é verdade? Eu tento não ler muito logo de manhã porque isso tira nossa paz. É verdade. É só violência e crise para todo lado. Às vezes a gente se pergunta onde este mundo vai parar. É muito deprimente. Eu entendo perfeitamente. Sabe o que me ajudou a ter mais tranquilidade e esperança no meio disso tudo? O que foi? Porque eu, sinceramente, não vejo muita saída. Ler uma promessa bem antiga que garante que, no futuro, as pessoas mais já não existirão e as pessoas pacíficas viverão tranquilas na Terra. Está na Bíblia. Soa muito bonito. Eu gostaria que fosse verdade. Precisamos de uma mudança urgente. Se me permite, eu adoraria mostrar aqui no meu celular onde diz isso. É um versículo bem curto. Gostaria de ler? Notemos o que o publicador fez. Ele não começou falando de religião. Começou validando os sentimentos do morador. Construiu uma ponte de empatia dizendo eu também me senti assim. Depois, lançou uma isca que despertou curiosidade. Sabe o que me ajudou a ter mais tranquilidade? Ele não empurrou o texto bíblico, mas fez com que a pessoa quisesse ouvir a solução. Às vezes tenho medo do testemunho informal por achar que devo dar um grande discurso. Esta demonstração me ensina que o meu objetivo é simplesmente bater papo. Só preciso estar atento e oferecer um pequeno raio de esperança. 5. Cultivando o interesse. De casa em casa. Passamos à segunda designação, uma revisita de 4 minutos. A instrução pede para aplicar a lição 9.3 da brochura Ame as Pessoas, usando uma das verdades do apêndice A. O objetivo principal aqui é usar boas perguntas para descobrir o que a pessoa realmente pensa. O publicador vai usar a verdade que diz: Deus odeia o sofrimento e a injustiça. Bom dia, Carlos. Que bom encontrá-lo em casa. Na semana passada, ficamos com uma pergunta em mente: se Deus nos ama, por que existe tanto sofrimento? Bom dia. Sim, é que com tantas guerras e tragédias, fica muito difícil acreditar que Deus realmente se importa com a gente. Parece que ele nos abandonou. Eu entendo perfeitamente por que você se sente assim, Carlos. Mas eu gostaria de mostrar como Deus realmente se sente ao ver as injustiças. Veja o que diz o Salmo 37, versículo 28. O texto diz: Pois Jeová ama a justiça e não abandonará os que lhe são leais. De acordo com esse texto, como Deus encara a justiça? Bem, diz que ele ama a justiça. Então ele não deve gostar das injustiças que acontecem. Exatamente. A Bíblia ensina uma verdade fundamental: Deus odeia o sofrimento. Se um pai humano sofre ao ver o filho chorar, imagine o nosso Criador. Mas então, por que ele ainda não acabou com isso? É isso que eu não entendo. Se ele tem poder,
Por que demora tanto tempo? É uma excelente pergunta. O que acha de eu voltar na próxima semana para vermos na Bíblia o que Deus está esperando para agir? Nesta revisita, o publicador foi muito hábil. Primeiro, lembrou ao morador o tema exato que tinham conversado, provando que ouviu com atenção na primeira visita. Depois, em vez de dar um sermão sobre a justiça de Deus, leu o salmo e fez uma pergunta de ponto de vista. Ao fazer isso, o próprio morador chegou à conclusão correta. Às vezes, nas revisitas, falo demais tentando explicar um ponto. Esta demonstração lembra-me que devo fazer pausas e usar perguntas para extrair os pensamentos da pessoa. Se a pessoa expressar a verdade com as próprias palavras, a lição ficará gravada no coração dela. 6. Fazendo discípulos. Estudo bíblico. Para finalizar, temos uma demonstração de um estudo bíblico. Vamos aplicar o livro Seja Feliz para Sempre, lição 19.6, focado na técnica. Use os textos bíblicos para tocar o coração. O verdadeiro instrutor ajuda o estudante a ver como a Bíblia afeta a relação dele com Jeová. Nesta cena, o publicador e a estudante, Maria, analisam como as nossas ações alegram o coração de Deus. Maria, já vimos que Deus não é uma força distante, mas uma pessoa real que tem sentimentos. Vamos ler Provérbios 27:11 para ver que efeito nós temos nele. Pode ler, por favor? Claro. Seja sábio, meu filho, e alegre o meu coração, para que eu possa dar uma resposta àquele que me desafia. Obrigada. Segundo a primeira parte deste versículo, o que Jeová nos pede para fazer com o coração dele? Ele pede para a gente alegrar o coração dele sendo sábio. Isso mesmo. Agora, pense no seu filho, o Lucas. Quando você diz para ele não tocar no fogão quente e ele obedece na mesma hora, como você se sente como mãe? Ah, eu fico muito orgulhosa e aliviada. Sinto que ele confia em mim e sei que ele vai ficar seguro. Esse é exatamente o sentimento de Jeová, só que multiplicado milhões de vezes. Quando tomamos decisões sábias, queremos ver o nosso Pai Celestial sorrir, assim como você sorri para o Lucas. Que lindo! Eu nunca tinha pensado nisso. Achava que Deus só queria nos castigar. É muito bom saber que as minhas boas ações podem realmente alegrar a Deus. Que demonstração emocionante! O publicador conseguiu tocar diretamente no coração da Maria. Ele usou uma ilustração da vida diária dela, o amor pelo filho, para explicar um conceito espiritual profundo. Em vez de explicar o versículo de forma teológica, o publicador fez a estudante sentir o versículo. Ela pôde ligar a sua emoção de mãe à emoção de Jeová como pai. Dirigir um estudo bíblico é muito mais do que fazer perguntas e sublinhar respostas. É a arte de moldar corações. Isto motiva-me a preparar os estudos pensando: que exemplo pessoal posso usar hoje para que o estudante se apaixone por Jeová? Que banquete espiritual tivemos nesta sessão! Aprendemos que, para iniciar conversas,
devemos ser empáticos. Para fazer boas revisitas, devemos usar perguntas. E para fazer discípulos, devemos usar ilustrações que toquem as emoções. Ser instrutor da Palavra de Deus é uma arte que se aprimora com amor, paciência e ajuda do Espírito Santo. Não desanimem se às vezes se sentirem nervosos ou se uma técnica não sair perfeita. Jeová valoriza o nosso esforço. Esperamos que estas demonstrações sejam de grande inspiração para o seu ministério pessoal. Continuem praticando e amando as pessoas, e Jeová abençoará abundantemente os seus esforços. Tenham um excelente ministério. Bem-vindos, queridos irmãos, à nossa sessão Nossa Vida Cristã. Depois de termos estudado lições tão profundas, agora é o momento de aplicar esses princípios diretamente no nosso dia a dia e na nossa adoração congregacional. O tema principal que nos une nesta parte da reunião é o profundo amor e respeito que sentimos pela casa do nosso Pai Celestial. Entendemos que o Salão do Reino não é um simples edifício, mas sim o centro da adoração pura na nossa comunidade. 7. Como podemos mostrar que valorizamos o nosso Salão do Reino? Nesta primeira parte, analisamos um belo vídeo da série Torne-se Amigo de Jeová intitulado Cuide da Casa de Jeová. A apostila nos faz uma pergunta fundamental depois de ver o que o Caleb aprendeu. Como devemos cuidar do Salão do Reino e por quê? A resposta que o vídeo nos dá é muito clara e prática. O Caleb aprendeu que, para cuidar do salão, devemos colaborar na limpeza, recolher qualquer lixo que vejamos no chão, não correr pelos corredores e cuidar dos móveis para não estragá-los. E por que isso é tão importante? Porque o Salão do Reino leva o santo nome de Jeová. É o lugar dedicado exclusivamente à sua adoração. Quando cuidamos deste edifício, estamos demonstrando de maneira visível o quanto amamos o dono da casa. Às vezes, quando a reunião acaba, estou muito cansado ou tenho pressa de ir para casa. Mas devo lembrar que dedicar uns minutos para arrumar as cadeiras ou recolher as minhas coisas é um ato de adoração tão válido como cantar um cântico. Cuidar do salão é cuidar da reputação de Jeová. A apostila agora nos direciona para um princípio bíblico muito importante relacionado com o nosso respeito pelo Salão do Reino. Vamos ler juntos as palavras inspiradas do apóstolo Paulo. 1 Timóteo 2:9, 10. Da mesma forma, as mulheres devem se adornar com roupa decente, com modéstia e bom critério, mas com boas obras, como é próprio de mulheres que professam devoção a Deus. De que outra maneira os irmãos e as irmãs podem mostrar respeito quando vão às reuniões? A resposta é prestando muitíssima atenção à nossa maneira de nos vestirmos e arrumarmos. Embora o texto mencione as mulheres, este princípio de modéstia e bom critério aplica-se exatamente igual aos homens. A nossa roupa não deve ser nem informal nem chamativa demais. A roupa que escolhemos para ir ao Salão do Reino envia uma mensagem silenciosa muito poderosa aos visitantes. Se nos vestirmos com dignidade,
Estamos dizendo ao mundo que consideramos a nossa reunião com o soberano do universo como o evento mais importante da nossa semana. Quando me preparo para a reunião, devo me perguntar: esta roupa chama a atenção para mim? Ou reflete devoção a Deus? Quero ter o alvo de deixar a minha roupa pronta na noite anterior, garantindo que dou a Jeová o meu melhor, até nos pequenos detalhes. 8. Como seus donativos são usados? Manutenção de salões do reino. Passamos agora à segunda parte da nossa vida cristã. Num artigo muito interessante, é-nos explicado como os donativos voluntários são usados para a manutenção dos nossos centros de adoração. Quais são as despesas envolvidas em manter os salões do reino em boas condições, e por que esse trabalho é importante? Todos os meses, as congregações devem cobrir despesas operacionais básicas, como a conta de luz, da água, da internet e dos materiais de limpeza. Além disso, surgem periodicamente despesas com pequenos consertos, como trocar lâmpadas ou retocar a pintura. É de extrema importância cobrir estas despesas porque o nosso salão do reino é o rosto de Jeová na nossa comunidade. Um edifício descuidado ou sujo poderia fazer com que as pessoas do território falassem mal da nossa organização e ignorassem a nossa mensagem. Às vezes penso que, como as contas sempre são pagas, não preciso me preocupar. Mas os fundos da congregação são sagrados. Devo cuidar do salão do reino como se fosse a minha própria casa, fechando bem as torneiras e apagando as luzes para proteger os recursos dedicados a Jeová. O que você acha mais interessante sobre como são organizados e financiados os projetos maiores de manutenção? O mais impressionante é a solidariedade da nossa fraternidade mundial. Quando um salão precisa de um grande projeto, como trocar o telhado inteiro, o custo seria impossível para uma só congregação. Mas, graças ao Fundo Mundial, esses projetos são financiados por todos. Além disso, a organização criou o Departamento Local de Projeto e Construção, LDC. Eles treinam irmãos voluntários e organizam o trabalho para que seja feito com segurança, economizando muitíssimo dinheiro e garantindo um resultado de alta qualidade. Saber como tudo isso é organizado fortalece enormemente a minha confiança no escravo fiel e prudente. Chama-me a atenção a imensa sabedoria de aplicar o princípio bíblico da igualdade, onde quem tem mais compensa quem tem menos. Sinto muito orgulho de pertencer a esta organização. Como você pode ajudar? Temos duas maneiras principais de ajudar. A primeira é fazendo donativos voluntários e regulares para a obra mundial. Se desejarmos saber como fazer isso, podemos ir ao ícone Donativos no final da página inicial do aplicativo JW Library ou no site jw.org. A segunda maneira de ajudar é oferecendo a nossa mão de obra. Podemos nos oferecer como voluntários para limpar, participar dos dias de manutenção profunda, ou avisar imediatamente os irmãos responsáveis se virmos que algo está quebrado. Esta pergunta faz-me lembrar do relato da viúva pobre que doou 2 moedinhas de muito pouco valor. Para Jeová, não importa a quantidade, mas sim a disposição do meu coração. Prometo me esforçar para dar o meu melhor,
tanto em recursos financeiros como em trabalho físico, para cuidar da sua bela casa. Irmãos, como é maravilhoso saber que o nosso Criador nos permite ter um lugar digno onde nos reunir para aprender dele. Cada vez que passarmos pelas portas do nosso salão do reino, lembremos do imenso amor e do esforço de milhares de irmãos que tornam isso possível. Mantenhamos uma atitude de profundo respeito. Vistamo-nos com a dignidade que Jeová merece. Cuidemos das instalações como se fossem o nosso próprio lar e ofereçamo-nos de boa vontade para mantê-lo impecável. Que Jeová abençoe ricamente o espírito generoso desta congregação. Com isto concluímos a nossa análise de nossa vida cristã. Esperamos que tenha sido de muita motivação para a sua semana. Chegamos agora ao nosso estudo bíblico de congregação. Hoje vamos analisar as histórias 94 e 95, que nos mostram o início emocionante da congregação cristã. Veremos como o Espírito Santo transformou discípulos comuns em pregadores corajosos. Os discípulos recebem Espírito Santo. O texto relata que no dia de Pentecostes do ano 33, cerca de 120 discípulos estavam reunidos numa casa. De repente, um barulho de vento forte encheu o lugar, apareceram chamas de fogo sobre a cabeça deles e começaram a falar em idiomas diferentes. Os visitantes de Jerusalém ficaram impressionados ao ouvi-los falar nos seus próprios idiomas. Pedro então explicou que aquilo era o Espírito Santo prometido por Jesus, que agora estava no céu ao lado de Deus. O que aconteceu no Pentecostes do ano 33? Resposta: aconteceu um grande milagre. Os discípulos ouviram um barulho de vento muito forte, chamas de fogo apareceram sobre as suas cabeças e eles receberam o Espírito Santo, o que lhes permitiu falar em idiomas diferentes. Por que muitas pessoas foram batizadas? Resposta: porque ficaram muito emocionadas com o que Pedro falou sobre Jesus. Pedro explicou que Jeová ressuscitou a Jesus, e disse-lhes que deviam se arrepender das coisas erradas e se batizar. Umas 3.000 pessoas fizeram isso naquele mesmo dia. Quando os discípulos começaram a falar noutros idiomas, a mensagem chegou a pessoas de diferentes origens. Hoje, a nossa organização também se esforça para traduzir a Bíblia e pregar em todos os idiomas, mostrando que as boas novas são para todos, sem preconceito. Os apóstolos só conseguiram realizar essa grande obra com a ajuda do Espírito Santo. Se eu me sentir incapaz ou sem palavras no ministério, devo me lembrar de orar pedindo o mesmo Espírito Santo. Ele tem o poder de transformar as minhas fraquezas em força. Aprendemos que Jeová é o Deus que cumpre sempre as suas promessas. Ele prometeu derramar o seu Espírito, e fez isso no momento exato. Também aprendemos que Jeová é perdoador, pois aceitou o arrependimento das pessoas que antes não acreditavam em Jesus. Eles pregaram com coragem. Na nossa segunda história, vemos Pedro e João curando um homem manco no templo em nome de Jesus. Esse milagre fez com que muitos se tornassem discípulos, mas deixou os líderes religiosos furiosos. Os apóstolos foram presos e ameaçados para não falarem mais sobre Jesus.
No entanto, eles responderam com firmeza que não iam parar. Depois, oraram juntos a Jeová pedindo coragem, e o Espírito Santo os encheu de intrepidez. Apesar de serem presos novamente, de serem libertos por um anjo, e de apanharem a mando do tribunal, os apóstolos declararam: Nós obedecemos a Deus como governante em vez de a homens, e continuaram pregando de casa em casa. Por que os discípulos não pararam de pregar? Resposta: eles não pararam porque, como Pedro disse muito claramente aos líderes, nós obedecemos a Deus como governante em vez de a homens. Eles sabiam que a ordem de pregar vinha do Soberano Supremo, e nenhuma ameaça humana poderia cancelar isso. Como Jeová ajudou os discípulos? Resposta: Jeová os ajudou respondendo às suas orações. Ele lhes deu mais Espírito Santo para pregarem com coragem e até mandou um anjo abrir as portas da prisão durante a noite, dizendo para eles voltarem para o templo e continuarem a ensinar. A oposição não é um sinal de que estamos fazendo algo errado, muitas vezes é a prova de que estamos do lado certo. E, assim como os apóstolos iam de casa em casa, este texto prova que a nossa pregação de porta em porta tem base bíblica e histórica. Como reajo quando enfrento zombaria ou oposição no trabalho ou na escola? Os apóstolos não confiaram na sua própria força, eles oraram juntos pedindo coragem. Se o medo do homem tentar me paralisar, o meu primeiro passo deve ser recorrer à oração sincera a Jeová. Aprendemos que Jeová é o supremo governante do universo, cuja autoridade está muito acima de qualquer governo humano. Também vemos o seu grande amor, pois ele envia ajuda, seja através do Espírito Santo ou até de anjos, para proteger e encorajar os seus servos leais. Que histórias fantásticas! O mesmo Espírito Santo que deu poder aos cristãos no primeiro século está disponível para nós hoje. Sejamos também pregadores corajosos e obedientes a Jeová.